Continuando aqui, imagina o seguinte, vocês viram, né, cada componente ali tem um valor, mas pode ser que na minha organização financeira eu já tenha uma meta de quanto que eu queira gastar para cada elemento desse. Então, por exemplo, o processador ali, o valor unitário está 700, beleza, digamos que a minha meta de máximo que eu quero gastar com esse cara seja 700 reais. Mas pode ser que algum outro componente eu queira gastar um pouco menos ou até um pouco mais. Então eu quero ter um controle aqui se cada valor unitário está dentro da minha meta ou não, ou seja, se eu vou poder comprar com esse valor ou não. Caso não esteja, eu espero aparecer alguma promoção, alguma coisa, ou eu consigo ver ali, não, está dentro da meta mesmo, então tudo beleza. Então qual que é a ideia? Eu vou colocar aqui uma coluna que eu vou chamar aqui de dentro da meta. Além disso, eu vou colocar uma coluna aqui, só que essa coluna eu quero que ela fique aqui do lado da coluna do valor unitário, tá? Então qual que é a ideia? Eu vou vir aqui e vou clicar bem no meio aqui e vou apertar aqui, no caso ele selecionou a coluna B, eu vou clicar aqui em inserir colunas após, beleza? Então perceba que ele colocou uma coluna aqui depois. Sidney, isso vai quebrar o meu cálculo lá, agora que a coluna veio para cá, a minha fórmula estava falando para pegar o item lá C2, C3, aqui para calcular a multiplicação. O legal do LibreOffice, né, do Calc, é que ele já te redimensiona, olha só. Ele já colocou agora que a multiplicação é do elemento da coluna B com o elemento da coluna D. Legal, né? Então não preciso refazer as minhas fórmulas e nem muito menos aqui a do total. Eu vou chamar essa célula aqui de meta. Vou centralizar. Esse aqui também. Eu vou deixar ele negrito. Vou centralizar. Esse cara aqui eu quero que ele tenha o mesmo fundo desse daqui, então eu vou vir aqui. Perceba que aqui ele te dá, né, as últimas cores que você selecionou, tal, para você se organizar. Então aqui eu vou pegar esse fundo aqui, e aqui esse fundo aqui, beleza? Então a mesma cor. E agora eu vou selecionar esses caras aqui e vou deixar com aquela mesma cor de fundo que eu apliquei ali. E ó, de novo, né, eu quero deixar aquela marcação ali de tabela, né? Então eu vou vir aqui e colocar a bordinha em todo mundo. Então agora qual que é a ideia? Eu vou colocar qual é o valor de meta para cada um, ou seja, o quanto que eu quero gastar no máximo para cada cara desse, o valor unitário, né, que eu quero gastar. Eu vou pegar aqui esse cara, digamos que o processador eu queira gastar 700 mesmo, e aí eu vou colocar os outros valores aqui e já volto. Bem, eu coloquei metas aqui do quanto que eu quero gastar com cada um desses caras. Então qual que é a ideia? Vocês vão perceber aqui que tem alguns caras, vou dar um zoom aqui, que estão dentro da meta e tem outros caras que não estão. Então, por exemplo, meu processador aqui está no limite da meta, então assim, é o limite que eu estou disposto a pagar. Agora tem outros caras como, por exemplo, o SSD, eu quero pagar no máximo 220, só que aqui está custando 250, ou seja, está fora da minha meta. Entre outros caras, ó, a placa-mãe também, eu estou disposto a pagar até 450 reais e está custando 500. Então qual que é a ideia? Eu quero mostrar aqui qual desses caras, quem está dentro da meta e quem que não está. Eu quero falar assim, sim, se estiver dentro da meta e não, caso contrário. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma condição lógica aqui. Eu vou utilizar uma função chamada função se. Então vou pegar aqui o primeiro e vou vir aqui em fórmula de novo e vou utilizar a função se tal condição, né, está satisfeita ou não. Então como é que funciona aqui? Aqui eu vou abrir parênteses e eu vou colocar a condição de satisfação. Como é que eu sei que está dentro da meta? Se o valor unitário for menor que o valor da meta. Como que eu vou escrever isso? Eu vou pegar aqui o valor unitário. Então no caso aqui o valor unitário está na célula B2. Então eu vou colocar aqui B2. E aí qual que é a ideia? Eu quero ver se B2, se o valor que está na B2 é menor ou igual, né, que o valor aqui da célula C2. Como é que eu vou fazer isso? Vou criar uma comparação lógica. Então eu vou colocar, eu quero comparar se o valor de B2 é menor ou igual, né, porque se for igual também está tranquilo, a o valor da C2. Então eu vou colocar aqui o seguinte símbolo. O símbolo de menor e grudadinho com ele o sinal de igual. Então os dois ali estão grudadinhos. Então o sinal de menor e o sinal de igual. Então ali eu coloco qualquer ideia. Se B2 for menor ou igual ao valor de C2.
Só lembrando que esse menor e igual são juntos. Como é que funciona essa função C? Primeiramente, ela é dividida em 3 partes. Na primeira, você vai colocar qualquer condição lógica que você quer testar. Então, no caso, é se B2 for menor ou igual a C2. Na segunda parte, você quer colocar qual o valor que você quer que apareça nessa célula aqui, se essa condição for verdadeira, se ela for satisfeita. Ou seja, se realmente o valor do valor unitário for menor ou igual ao valor da meta, o que eu quero que apareça? E por fim, você vai colocar o valor do caso contrário, ou seja, se não for, o que eu quero que apareça? Então, no nosso caso, qual que é a ideia? Se esse valor ali de B2 for menor ou igual ao valor de C2, eu quero que apareça o texto sim. Caso contrário, eu quero que apareça o texto não. Então, eu vou colocar aqui ponto e vírgula, então separo aqui com ponto e vírgula, e eu vou colocar aqui, ó, entre aspas, sim, e fecha aspas. Então, como é um texto, eu coloco ele entre aspas, tá? Isso é importante. Tem muita gente que vai criar e não coloca as aspas, aí dá problema. Ponto e vírgula de novo, vou colocar, abrir aspas novamente, e vou colocar o texto do caso contrário, que é não. Fecha aspas, e aí eu vou fechar os parênteses. Então, revisando aqui, ó, como é que funciona a função C? Primeira parte, são 3 partes. Primeira, qual é o teste que eu quero testar, né? Qual que é o teste, a condição que eu quero testar? Então, a condição é, se o valor da célula B2 for menor ou igual que o valor da célula C2. Falando uma linguagem mais humana, se o valor unitário for menor ou igual ao valor da meta. Se isso for verdadeiro, o que eu quero que apareça, se isso for verdadeiro, eu coloco aqui na segunda parte e, ponto e vírgula, o valor que eu quero que apareça caso isso não seja verdadeiro. Ou seja, se o valor unitário não for menor ou igual à meta, eu quero que apareça não. Vou dar um Enter aqui e, olha lá, no caso da primeira linha, né, como o meu valor aqui de 700 está no limite, né, mas não passou, então ele vai mostrar sim. De novo, preciso fazer um por um? Não. Se você prestou atenção lá, na hora que a gente calculou aqui o total, você vai lembrar que não precisa, né? Então vou copiar isso aqui, vou clicar nessa célula, vou copiar, Ctrl C ou clica aqui no botão copiar, vou clicar na primeira célula onde eu quero colar essa fórmula, apertar de novo a tecla Shift, sem soltar o Shift eu vou clicar na última célula onde eu quero que essa fórmula seja colada e clico em colar ou Ctrl V. Olha que bacana, ele mostrou que é para mim, ó, sim, memória, não, passou, o valor está acima da meta, HD, sim, SSD, não, e assim por diante. Para ficar bonitinho, eu vou centralizar esses caras aqui, então seleciono todos de novo, né, clica com o botão esquerdo, clique e arrasta até o último cara, centraliza e vou deixar eles em negrito também. Olha que legal. Então agora eu consigo ver quem está dentro da meta e quem não está. Só que é o seguinte, você pode olhar aqui e pensar, Sidney, mas eu queria ter uma coisa um pouco mais visual. Eu queria que todo sim ficasse com meio azul, uma cor um pouco mais positiva e o não um vermelho para simbolizar uma coisa mais negativa. Poxa vida, eu não consegui ainda chegar na minha meta, né? Dá para fazer isso? Dá. Como que a gente vai fazer? A gente vai selecionar essa coluna, então eu vou clicar aqui na coluna, e aí eu vou vir aqui no menu formatar e vou vir aqui nessa opção condicional. Depois eu vou vir na primeira opção aqui que é condição. Qual que é a ideia? Eu vou vir aqui e vou colocar a opção contém e no texto eu vou colocar aqui, ó, abre aspas, sim. Aí, tudo maiúsculo. E eu vou criar aqui um novo estilo. Eu vou chamar ele aqui de positivo. E eu vou vir aqui, ó, em efeitos da fonte, cor da fonte, e vou selecionar uma cor azul aqui. Pode, por exemplo, eu vou pegar esse azul claro aqui. Coloque uma cor que você bem entender, tá? Uma cor positiva. E vou clicar em OK e OK novamente. Olha que bacana. Tudo que era positivo, né? Ou seja, tô dentro da meta, ficou aí com a cor azul. Bem, legal. E no caso do não? Então, de novo, eu vou selecionar aqui, vou vir aqui em formatar, condicional, condição. Qual que é a ideia? Não vem aqui e altere para não. Por quê? Porque esse aqui já é a condição do sim. Então, se você alterar aqui, você vai perder a condição do sim. Então, vou vir aqui, vou adicionar. Ele vai falar, o valor da célula contém sim, tal, já está lá salvo, a condição 1. Eu vou agora na condição 2. O valor da célula é contém. Vou colocar agora, entre aspas, o texto não. Beleza, entre aspas lá, né? Vou vir aqui de novo, aplicar estilo, novo estilo. Vou colocar aqui, chamar esse cara de negativo. Vou lá em estilos de fonte e vou selecionar um vermelho, OK e OK. Olha que legal. Então, o positivo ficou azul, né? E o negativo vermelho. Legal que esses estilos, quando você cria esses dois estilos que eu criei aqui, o positivo e o negativo, eles vão ficar salvos, então eu posso utilizar em outras planilhas que eu criar.
Olha que bacana, não preciso criar de novo. Mas Sidney, eu não gostei desse sim aqui, né? Dessa cor, tá um azul que não tá muito destacado, né? Tem como eu mudar? Tem. Qual que você vai fazer? A gente sabe que o estilo desse cara se chama positivo. Então eu posso editar esse estilo mudando aí essa cor. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui no menu estilos e vou clicar aqui em gerenciar estilos. Vou procurar aqui o estilo positivo, tá aqui. Vou clicar com o botão direito do mouse e clicar em modificar. Agora eu posso alterar essa cor. A gente está usando ali aquela paleta de cores standard, que é padrão. Aqui eu não achei um azul que seja bem destacado, então eu posso vir aqui, ó, e trocar a paleta de cores, por exemplo. Vou colocar a paleta HTML. E aí eu vou escolher um tom de azul que me agrade mais. Então, por exemplo, eu vou descer aqui um pouquinho e vou pegar esse Deep Sky Blue aqui, ó, e vou clicar nele. Você pode pegar outra cor de outra paleta ali sem problema, e eu clico em OK. Consequentemente, olha só, ficou mais destacado. Olha que bacana, então, nossa planilha, a gente tem aqui cada componente, o valor unitário, se está dentro da meta ou não, o quanto que vai custar. Então a gente tem todo um controle aqui desse projeto de compra de um computador.